Irmãos, nós vamos fazer um exercício. Você faça se você quiser, não é obrigatório. Se você puder, clinicamente. E se você não tiver nenhum constrangimento para fazê-lo. É algo normal que nós não percebemos na nossa vida, mas precisa de muita coisa para que aconteça. E quando acontece, nós nem percebemos. Então, clinicamente, só quem está de lente não pode fazer. Quem não quiser, não faça. Mas nós vamos fazer um exercício de você poder abrir e fechar os seus olhos, percebendo como eles abrem e fecham. Pode ficar um pouco ele fechado, se você quiser. Não tem problema, mas faça esse exercício para que você perceba o que funciona. É por pouco tempo para que ninguém durma, tá? Tem isso também, porque se a gente abre e fecha, chama o sono vem e nós dormimos. Quem viu a tocha hoje pessoalmente? Ninguém. Eu tive privilégio, nem podia imaginar. Mas voltando para casa, a tocha estava vindo. Nós indo e ela vindo. E nós vimos a tocha sem querer. Que coisa bonita, tudo fechado. Ali na Sena Madureira, nós estávamos subindo e a tocha descendo. A tocha, não o tocha. Então as pessoas ali iam fechar, toda aquela coisa bonita. Muito interessante. Nós não esperávamos ver o que nós vimos. As pessoas falando na televisão da tocha para lá, para cá. E nós, e a Fátima, tivemos o privilégio de ver a tocha. Coisa muito interessante. Eu fico mais encantado, como desde criança, o aparato militar para tudo isso. A polícia estava por todo lado. Que coisa linda. Muitos policiais, CET e assim por diante. Muito bonito. Mas o exercício, terminaram? Se você pode, não está usando lente, abra os seus olhos, feche os seus olhos. Fique alguns instantes com ele fechado e pense na graça que Deus te dá de poder ver. Que grande dádiva. Quando você abre os olhos depois de um tempo fechado, você percebe o quanto é maravilhoso você poder enxergar. Eu ouvi uma pessoa dizer, e eu achei muito interessante isso, quando a pessoa disse que a primeira coisa que ela faz quando acorda nem abre os olhos, ela abre as mãos. Eu fiquei pensando, mas por que abrir as mãos ao invés de abrir os olhos? E a pessoa disse, eu abro as mãos, porque a primeira coisa que eu faço é isso, eu abro as minhas mãos. Se eu abrir e não tiver dentro de um caixão, eu já dou glórias a Deus, porque eu estou vivo. Então a pessoa não abre os olhos com medo de abrir os olhos e estar fechado, não poder enxergar. Então essa ideia é interessante, abrir os braços e saber que não está dentro de um caixão que foi enterrado vivo, alguma coisa assim. Mas que coisa maravilhosa é você poder abrir os olhos e enxergar. Sabe por quê? O texto de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52, falam de alguém que passava por um momento de luta na sua vida sem poder ver. A cura do cego de Jericó, você já deve ter ouvido muito falar dele. Mas ele te convida a olhar para Jesus nessa noite. Marcos 10, de 46 a 52, mesmo assentados, vamos ler a palavra do Senhor, nos diz assim, Marcos 10, de 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho.
E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Louvado seja o Senhor por esta palavra, por este milagre de Jesus Cristo. E Bartimeu nos convida a olharmos para Jesus nesta noite. E segundo Bartimeu, nós podemos pensar neste texto em olharmos para Jesus atentamente. Em primeiro lugar, olharmos para Jesus atentamente. Nós podemos pensar: como um cego pode olhar atentamente? Nós louvamos a Deus porque quando Deus tira algo da nossa vida, muitas vezes Ele tem algo melhor preparado para nós. Quando o Senhor tira a visão de uma pessoa, Ele abençoa os outros sentidos, de tal modo que a pessoa consegue perceber, ouvir, consegue sentir, o cheiro fica aguçado, a pessoa consegue ter a graça para poder conseguir coisas que nós, muitas vezes que enxergamos, não conseguimos. A pessoa se torna mais, quase que apalpando os sentidos. E Bartimeu mostra para a nossa vida que nós precisamos olhar para Jesus atentamente. O texto diz, se nós formos olhar para as circunstâncias, nós vamos ficar pensando e debatendo aqui se Jesus estava saindo de Jericó, como Lucas registra, se estava chegando em Jericó, como Mateus registra. Aí há uma longa discussão teológica, há uma questão que se devaga muito para poder explicar, mas nós podemos entender pelo texto que Jesus estava ali naquele momento. E Bartimeu também estava ali naquele momento. Ele tinha o seu sofrimento, a sua luta, a sua dificuldade, e estava tudo normal na sua vida naquele momento. Ele estava à porta da cidade e pedindo esmolas. É o que uma pessoa cega fazia. Se melhor quisermos dizer, um deficiente visual hoje. Há oportunidades hoje, mas no passado não, uma pessoa cega não tinha oportunidades. O que ela precisava fazer para sobreviver era pedir esmolas, e Bartimeu estava ali. Quando Jesus foi para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Era um dia normal, tudo normal na vida de Bartimeu. E ele estava ali, mas algo diferente aconteceu. Por isso nós podemos pensar: olha para Jesus atentamente. Olha para Jesus atentamente. Ele era mendigo, ele era cego, ele não tinha nada, ele pedia esmolas e ele estava sentado à beira do caminho. Mas o versículo 47 diz algo interessante: e ouvindo que era Jesus. Fica a pergunta para o nosso coração: ouvindo que era Jesus, como Bartimeu pôde ter este sentimento? Pôde sentir isto que era Jesus? O que aconteceu ali foi uma grande multidão passando, muita gente. Mas o que Deus faz de maravilhoso na vida de uma pessoa? Ele transforma completamente no seu agir poderoso. Na vida de Bartimeu foi assim: a multidão estava vindo, o texto diz, e ouvindo que era Jesus. Podemos imaginar Bartimeu ali sentado, ver aquela multidão. Alguém pode até dizer, bom, quando ele ouviu a multidão, ele já começou a balançar o seu cesto e pedir,
né? Porque era mais chance de pedir esmola. Mas nós podemos ver pelo texto que não é isso que acontece, porque o texto já no começo relata que Bartimeu ouviu que era Jesus. Então eu imagino que quando Bartimeu viu, quando Bartimeu, aquela multidão, ele ouviu, agora fica melhor, ele ouviu, ele deve ter puxado alguém de lado ali para perguntar: quem vem? Quem é? E alguém deve ter dito: é Jesus. Jesus, Bartimeu, ter a oportunidade de um encontro com Jesus. O que Bartimeu faz? Ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar. Pôs-se a clamar. Então, Bartimeu nos leva a pensarmos: olha para Jesus atentamente, mas em segundo lugar, desesperadamente. Todos nós sabemos que quando a nossa angústia é muito grande, nós olhamos para Jesus desesperadamente. Como nós pedimos a Deus quando a situação está difícil? Nós clamamos, repetimos, nós oramos, buscamos mais. Quando as coisas se resolvem, nós nos aquietamos e até, como nós falamos no culto, nos esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. É quase que normal no meio dos filhos de Deus, no meio do povo cristão. Nós clamamos muito quando precisamos, mas nós esquecemos quando temos que agradecer. Imagine só, era necessário que Bartimeu ali tomasse uma decisão. Então ele olha para Jesus desesperadamente. O versículo 47 diz que ele pôs-se a clamar. Era Jesus e ele clama. E é isso que o Senhor quer também para a nossa vida, que nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor, olhando para Ele desesperadamente, mas não um desespero que traga agonia, não um desespero que demonstre que nós não temos fé no Senhor, mas um desespero que o nosso coração angustiado se coloca na presença do Deus poderoso. Talvez nós podemos até pensar como Bartimeu aqui, na sua única oportunidade. Há pessoas que buscam a Deus de um modo, elas buscam a Deus, mas pensam assim: bom, eu já vou buscar o Senhor, mas não dando certo, eu já vou fazer plano B, plano C, plano D, plano E. As pessoas fazem às vezes isso. Bartimeu sabia que era a sua única esperança, talvez o seu único momento, a sua única saída, porque ele ouve que era Jesus, e ele clama desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o que muitas vezes nós precisamos clamar ao Senhor quando nós não sabemos o que pedir. Às vezes sabemos o que queremos, mas não sabemos como pedir e o que pedir. Porque às vezes nós nem sequer sabemos se aquilo é para o nosso bem, fará bem para a nossa vida. Às vezes nós queremos talvez por querer, às vezes nós queremos porque alguém tem ou alguém quis, e a pessoa conseguiu, e nós falamos: bom, se ela conseguiu de Deus, eu também posso conseguir. Bartimeu se coloca ali diante de Deus como a sua única saída, a sua única esperança, e ele sabia que era Jesus. E ele coloca uma palavra tremendamente maravilhosa. Era Jesus que estava passando ali, mas para ele era Jesus, o filho de Davi. Essa expressão, irmão, chama por demais a atenção, porque quando alguém falava do filho de Davi, já anunciava aquele prometido no Antigo Testamento, aquele que viria e traria não só a luz aos cegos, mas aquele que traria a salvação para o povo de Israel. E é a este que Bartimeu recorre. Com toda a sua força, ele busca com todo o seu pulmão, com todo o seu coração, com toda a sua esperança, e ele faz isso desesperadamente. Gritando a esmo? Não, ele grita a palavra maravilhosa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto continua, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez que gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu sabia que se ele conseguisse a atenção de Jesus, ele receberia
muito mais do que aquilo que ele esperava. Será que Bartimeu queria somente a cura física? Será que Bartimeu queria somente um milagre ali instantâneo que poderia trazer de volta a sua visão? Eu acredito que não. Porque nós sabemos bem que no passado, os servos do Senhor, quando eles andavam e falavam acerca das coisas de Deus, eles falavam das coisas seriamente. Não era como muitas vezes nós nos pegamos com brincadeiras acerca do nome de Deus, às vezes rindo de piadas que as pessoas contam de Deus, das coisas de Deus. Não, quando os servos falavam de Deus, daquilo que estava acontecendo, eles falavam com seriedade, com tamanho respeito. E imaginemos só Bartimeu ali à entrada da cidade, ele sabia de tudo o que acontecia, ou a saída, se você preferir. Mas Bartimeu estando ali, ele conversava com as pessoas, ele sabia do que estava acontecendo. Então os milagres de Jesus já estavam acontecendo e Bartimeu sabia que poderia ter esperança de um dia Jesus passar por ali. E ele fica naquele lugar na esperança de obter não só o milagre físico, por isso que ele olha para Jesus desesperadamente, mas ele olha para o filho de Davi, o prometido que traria salvação a Israel. E ele olha também para Jesus e nos ensina a olhar rapidamente. Muitas vezes, aquilo que nós precisamos, desejamos, esperamos, precisa ser colocado diante de Deus de um modo rápido. Nós até queremos que Deus seja o gênio da lâmpada, porque a Bíblia diz que o Senhor respondeu antes de orar. Nós queremos até que o Senhor responda antes de pedirmos, porque assim poupa-nos o trabalho de nos prostrarmos na presença de Deus e clamarmos e repetirmos e pedirmos a Deus insistentemente. Já se pegaram, às vezes, você falando para o Senhor assim: bom, Senhor, eu preciso disso. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Senhor, meu coração está tranquilo na tua presença, eu não peço mais isso. Só coloquei na tua presença agora. Dali a pouquinho você vai: Senhor, eu não sei se eu já falei com o Senhor acerca disso, mas Senhor, se eu falei, me perdoe, porque eu sou falho, pecador, miserável, mas eu queria, Senhor, que o Senhor fizesse isso. Dali a pouco você se coloca de novo na presença do Senhor, está repetindo a mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Isso não é um erro, isto é bênção, imagino eu, porque assim nós nos colocamos mais e mais na presença do Senhor, para clamarmos, pedirmos e também recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para nós, e voltarmos depois para agradecer. Não como aqueles leprosos que o Senhor chamou a atenção e disse para um: não foram quantos aí que foram curados? Só você voltou para agradecer? Bartimeu nos mostra que é preciso se colocar na presença do Senhor, mas decididamente, rapidamente, para que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida. Olha o versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego. Irmãos, nós fizemos o exercício de abrirmos e fecharmos os nossos olhos, mas nós enxergamos. Imagine um cego sem poder ver, o tropel daquela multidão, as pessoas ali o empurrando um ao outro, querendo estar próximo de Jesus, e ele não tendo condições de caminhar, porque essas multidões normalmente são sempre gentis, se preocupam uns com os outros, né? Estão sempre preocupados quem vai à frente, se tem alguém deficiente, se tem alguém com mais idade, se tem alguém que não consegue passar, vai atropelando como um animal que se abriu a porteira, vai que vai. Então Bartimeu estava ali, e naquele momento não havia condições dele caminhar com a multidão. O que ele poderia fazer? Usar aquilo que Deus lhe deu, a sua voz, a plena força do seu pulmão. Você só sabe disso quando você não tem. Nós brincamos em abrir e fechar os olhos, mas, irmãos, respirar é muito bom. Você poder respirar é muito bom. Um exemplo disso é quando você fecha o nariz e a boca por 1 hora. E depois você volta a respirar. Foi maravilhoso quando eu cheguei no hospital
não estava respirando muito bem. Fiquei encantado com o que Deus fez, porque eu ainda respirava. Mas o impressionante é o que Deus fez para que eu pudesse respirar. Eu não sei mexer muito com foto, com imagem, mas se eu pudesse mostrar para vocês, irmãos, o que Jesus fez na entrada dos pulmões, quando a embolia veio com toda a força, é tão maravilhoso que eu não vi o que o Senhor fez. Eu só senti. E eu fiquei sabendo porque o médico disse, olha aqui, ó, aqui está trombo, fechou completamente a veia. E ele mostrando para a médica auxiliar que estava com ele, olha o que a veia fez. O trombo estava ali, na veia que irriga os 2 pulmões. Então ali a trombo fechou a veia. E o Senhor, de um modo milagroso, fez com que essa veia abrisse e subisse, fazendo um espaço para o sangue passar de 1 centímetro quase. Na imagem da tomografia mostra a veia ali, aquela onda, para que o sangue passasse, a trombo ficando ali, que impediu a veia, por quantos segundos, por quantos momentos eu não sei, mas o Senhor fez o milagre de tal modo que a veia se abriu para que o sangue passasse. E depois ela voltou ao normal quando o sangue conseguiu perfurar aquele coágulo que parou e me causou a embolia, e o médico dizendo, eu não acredito que você está vivo e que eu estou falando com você. O médico dizendo isso, e isso foi um milagre. É o Senhor que faz milagre. Louvado seja o Senhor por isso. Eu não consigo entender, eu sei que eu cheguei lá respirando e saí respirando. O processo que o Senhor usou para fazer este milagre, eu não sei, mas Ele fez algo grandioso, e esta é a maneira de Deus agir. Mas o que nós fazemos? É preciso recorrer a Ele. Não há uma segunda chance, não há uma segunda esperança, não há uma segunda pessoa. Nós não podemos acender a vela, como alguns dizem, para Deus e para o diabo. Eu vou pedir para Deus aqui, mas vou me assessorar ali com mais alguém. Não, é Deus, é o único Deus. Aqui para Bartimeu é Jesus, filho de Davi, a quem ele clama pela misericórdia. Primeiro ele diz, tem compaixão. Depois ele diz, tem misericórdia. E apelar para a misericórdia do Senhor é algo maravilhoso. Jesus parou e disse, chama o cego. Rapidamente. Bartimeu decididamente, ele ali viu, literalmente, a chance da sua vida, não só de enxergar, mas de ser liberto. É maravilhoso nós olharmos para este texto e vermos Bartimeu olhando para Jesus decididamente. O versículo 50 diz, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Decididamente Bartimeu lançou de si a capa. Pela manhã na mensagem nós falamos o significado disso. Uma pessoa possuía uma capa, no máximo 2, os ricos até tinham ali uma túnica, algo um pouco mais, mas Bartimeu com certeza só possuía aquela sua túnica, aquela manta, aquilo que ele usava para se cobrir no tempo de frio, no deserto à noite, e para se proteger também nos dias calorosos do deserto. Ele lança aquela capa como se dizendo, eu não preciso mais disso, eu não preciso, porque agora Jesus me deu. Pela fé, Bartimeu já sabia ali o milagre do Senhor Jesus. Se Jesus o chamou, então ele estava ali e sabia que Jesus faria o milagre que ele estava esperando. O texto diz, ele de salto foi ter com Jesus, de um salto, pulou, correu e foi para próximo de Jesus. E o versículo 51 diz, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça?
Jesus vai direto ao coração de Bartimeu e Jesus vai direto ao nosso coração. Muitas vezes ele nos pergunta: o que você quer que eu faça? E nós ficamos: bom, Senhor, eu acho que... Bom, Senhor, olha, eu não sei, mas se o Senhor... Eu não mereço, tá, Senhor? Já vou dizendo assim, eu sou o mais miserável de todos os pecadores, eu não mereço. Mas, Senhor, se por acaso o Senhor quiser... Não, o Senhor não quer isso. Ele quer que nós nos coloquemos na presença dEle, decididamente daquilo que nós queremos. Porque se nós nem sabemos se queremos ou não, como o Senhor pode nos abençoar com isso? Então é preciso decididamente se colocar na presença do Senhor e pedir. Bartimeu disse para o Senhor, olha no versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Irmãos, eu passei algumas vezes por esse texto. Eu li, reli, estudei, tudo que podia fazer, falei já muito desse texto. Mas um pastor, um dia na igreja que eu estava, o pastor já jubilado do nosso presbitério, ele falou desse texto e parou neste versículo e disse uma coisa que eu nunca tinha atentado para isso. Ele disse, o reverendo Evandro Luiz da Silva, ele esteve pregando na nossa igreja e falou do que o cego pediu, e eu não havia parado para isso, mas ele parou nessa questão e disse: que eu torne a ver. Então é maravilhoso isso, porque Bartimeu já enxergou um dia. Segundo o texto, Bartimeu pede para o Senhor que ele torne a ver. Então ele já havia enxergado um dia, segundo nós entendemos do texto. Em algum momento ele perdeu a visão. Aí você há de concordar comigo. Uma pessoa que nasce cega é diferente de uma pessoa que vive enxergando e depois deixa de enxergar. Porque a pessoa tem a lembrança daquilo que ela viu. E é um sofrimento, imagino eu, muito grande. E Bartimeu estava lá. E o que ele pediu para o Senhor, exatamente o que ele queria, que eu torne a ver. E este milagre da visão para Bartimeu foi algo além do que até mesmo ele podia imaginar. Porque no seu coração, claro que ele queria Jesus, porque pelo final do texto nós entendemos que ele sabia quem era Jesus, porque quando ele ouviu que era Jesus, ele pulou, ele clamou, ele pediu, e ele sabia que era Jesus, o filho de Davi, porque ele poderia muito bem ter chamado Jesus de mestre, como haviam muitos mestres no tempo de Jesus. Ele podia ter chamado Jesus de profeta, como haviam profetas, mas ele vai e chama Jesus de filho de Davi. Era o único que poderia vir, o prometido. E aí ele fala ao Senhor: que eu torne a ver. Irmãos, eu tenho uma sobrinha cega. Desde criança ela teve problemas de glaucoma. Então ela não enxergou. Desde criança não enxergou. Nós acompanhamos toda a luta do meu irmão para ela poder enxergar. Pedimos muitas orações na igreja para que ela pudesse enxergar, mas ela nunca pôde enxergar. Nada. Nada, e nos últimos tratamentos lá, há 15, 20 anos atrás, ela não enxergava nada. De uns 5 anos para cá, quando conversávamos, ela dizia: tio, eu queria uma coisa de Deus. Ela foi se entristecendo com a vida, porque ela viu uma coisa na sua família, são 4 irmãs, e ela viu uma coisa na sua família, ela foi se entristecendo. Veja só, ela sendo cega não barrou de que ela trabalhasse. Ela pegava 2 ônibus e ia para o seu trabalho.
e mudava de emprego à medida que ofereciam para ela um salário melhor e uma condição melhor. Então, a deficiência não impossibilita uma pessoa de fazer as coisas e de viver. E ela vivia, mas ela chegou e disse: tio, só tem uma coisa que eu queria, um namorado. Um namorado. Aí, dali a pouco, eu brincava muito com ela, e aí ela dizendo: olha, eu queria um namorado. Eu falava: por quê? Porque está difícil conseguir um namorado, ela está difícil. Minhas irmãs estão casando, cada vez que uma irmã casava, ela ficava triste porque não tinha um namorado. E uma vez, eu sou tão cruel, tão ruim, que eu brinquei muito com ela e disse: eu tenho um rapaz para lhe apresentar. Eu tenho um amigo muito querido, que passou uma semana em casa, e nós aprendemos a amá-lo, e ele se tornou uma pessoa muito querida para nós, veio fazer o seminário, saiu da cidade dele, veio para cá, queria entrar no seminário, chegou aqui com a bagagem e tudo, e chegou na porta da igreja e disse: ó, eu vim fazer o seminário, e aí não é assim que funciona, não, já fui na metodista, vou fazer lá na metodista, e esse rapaz é muito querido para nós, mas ele é de cor, como as pessoas dizem. Ele é de cor, ele é bem escurinho, né? Nós brincamos muito porque eu disse para minha sobrinha: eu tenho um namorado para você. Tio, ele é bonito? Eu falei: é loiro de olhos azuis. Aí a Fátima: mas Maciel, como é que você tem coragem de falar isso para Paula? Eu falei: não tem problema, ela não vê, o importante é ela casar. Eu falei: ela não vai ver, e brincando com meu irmão e com a minha cunhada, porque eu falava: o rapaz, ele é bem moreninho. Mas, irmãos, que coisa interessante o agir de Deus. Ela: tio, eu quero um namorado, eu quero um namorado. Eu falei: então tá, nós vamos orar para que Deus prepare um namorado. E Deus preparou o namorado para ela. Meus irmãos não são evangélicos, mas preparou o namorado de uma família evangélica. Preparou um namorado, não enxerga também, mas eles fazem um casal perfeito. Que coisa linda são os dois. E ela está feliz, tremendamente feliz. Ela não pode ver, mas ela está feliz porque Deus preparou para ela aquilo que ela queria. Estão para casar, se Deus permitir, vão casar, mas ela está muito feliz, porque Deus lhe preparou aquilo que ela queria. Quando nós víamos aquela pessoa, nós vimos a tristeza no seu coração, porque as outras pessoas casavam, só ela não tinha um namorado. E o Senhor concedeu isso a ela, porque ela queria, era o que ela queria. Bartimeu, nesse momento, clama ao Senhor que eu torne a ver. Então, olhe para Jesus em último lugar sabiamente. Olhe para Jesus sabiamente. O versículo 52 diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso, porque quando Jesus fala esta frase, o nosso coração se encanta, porque Jesus não faz simplesmente, olhe só, simplesmente um milagre, porque para Jesus o milagre era algo normal, para nós é algo extraordinário, mas para Jesus, e volto a falar da minha sobrinha, para ela, talvez esse milagre de encontrar um namorado seja como se ela pudesse ver, porque era algo que ela queria e quer demais. Ela conseguiu alguém para estar ao seu lado, que a completasse, e ele também do mesmo modo. Agora imagine os milagres de Jesus, e nesse momento Jesus fala para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa. E quando nós vemos esta expressão, nós sabemos que ali e nesse instante Jesus está falando acerca da salvação. Vá, a tua fé te salvou. Por isso, pelo menos eu entendo que este buscou ao Senhor não só pelo milagre, não pelo milagre da visão,
mas pelo milagre da visão espiritual. Ele buscou sabiamente a Jesus, porque Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele já estava vendo, já não era mais cego. O que ele sempre sonhou, esperou e quis, ele agora possuía. Mas não parou por aí. É como a nossa vida, quando nós obtemos algo que queremos do Senhor, a nossa vida não para, não deve parar. O texto diz que Bartimeu tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. No Evangelho de Lucas há um adendo. O texto no Evangelho de Lucas, capítulo 18, diz que ele seguia glorificando a Deus. Que coisa tremenda, irmãos, e tremendo para a nossa vida. O que é glorificar a Deus? Nós às vezes paramos e só pensamos que é uma palavra. Glória a Deus é só isso? Não, não é só isso. Ele saiu glorificando a Deus. Glorificar significa anunciar aquilo que o Senhor fez. E ele saiu seguindo a Jesus e anunciando o que Jesus havia feito na sua vida, o testemunho. É aquilo que o Senhor faz na nossa vida para nós podermos falar às outras pessoas. O milagre que o Senhor fez na nossa vida. Você quer milagre maior que esse? Talvez você diga assim: não, para mim não tem importância uma embolia pulmonar e sair vivo, não tem significado. Agora, você poder respirar normal, depois de uma embolia pulmonar, estar vivo, falando a plenos pulmões, é um grande, tremendo milagre do Senhor. Só temos que louvar ao Senhor por isso. Quando nós intercedemos, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor fizesse o milagre. O Senhor fez o milagre, temos que sair a glorificar ao Senhor por aquilo que Ele fez. E o texto diz que Bartimeu seguiu Jesus estrada afora e seguiu glorificando ao Senhor. Você tem glorificado ao Senhor com a sua vida? Você tem glorificado ao Senhor com aquilo que Ele tem feito para você? Isaías 42:7 diz que Jesus veio para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere, e também tirar aqueles que jazem nas trevas. Salmo 146:8 diz: o Senhor abre os olhos aos cegos. E Isaías 35:5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos. Irmãos, nós precisamos proclamar a palavra do Senhor, para que as pessoas possam conhecer este Jesus Salvador. Este Jesus que opera milagres. Eu costumava dizer muito na minha igreja, aqui também o Senhor faz milagres. É que muitas vezes nós temos medo de falar da maneira que as pessoas falam, mas o Senhor também faz milagre no meio presbiteriano. O Senhor faz. Eu posso dizer, eu sou testemunha disso. Estar vivo é um milagre, poder respirar é um milagre. Nós, com certeza você já viu milagres na sua vida. Você teve essa experiência e nós precisamos viver este milagre na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a proclamarmos as coisas grandiosas que o Senhor faz na nossa vida e a cada momento. Amém? Amém.